Bom dia, estamos no dia 329 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 2 de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Jeremias, capítulo 45. A mensagem de Jeremias a Baruque. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a respeito de você, Baruque, você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor: aquilo que construí eu vou demolir e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Jeremias, capítulo 46. Profecia a respeito do Egito. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha,
Ponham arreios nos cavalos e montem cavalheiros. Tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor? Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo, como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente carros de guerra. Que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro e ambos caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isto em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam: tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão, não pôde se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram: levante-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão ao faraó, rei do Egito, o apelido espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, e tão certo como o Tabor, que está entre os montes, e o Carmelo, que está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. Ó Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Deus salvará o seu povo. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel. Pois eis que eu o livrarei desta terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenham medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde eu o dispersei. Você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Salmos 141. Oração vespertina. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal,
para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando seus juízes forem lançados no alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, ó Deus meu Senhor, estão os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticaram iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso.